Mas aqueles que servem a Deus, que não são dominados pelo dinheiro, mas é Ele que domina com a graça e com a sabedoria de Deus, estes juntam tesouros na eternidade, onde não há ferrugem, onde a traça não consome. O Senhor nos concede bens, para nós administrarmos como mordomos aquilo que dEle recebemos, para investirmos no seu reino, na sua obra, nas pessoas. Aquele que usa o dinheiro, tendo dinheiro como seu Deus, certeza é que sofrerá o justo juízo de Deus. Do versículo 7 ao versículo 12, Tiago ele vai mudar a mensagem. Vai tirar o rico opressor de cena. E vai dar uma palavra ao pobre, ao irmão, à irmã, uma palavra de esperança e de encorajamento a este que está sendo afligido, a este que está sendo fraudado, a este que está sendo roubado. Do verso 7 ao verso 12, o que nós temos é a luz da certeza vindoura de Deus sobre os opressores. E Tiago vai encorajar os seus leitores a serem pacientes e a aguardarem, irmão Jorge, a vinda do Senhor. Tiago aqui não está defendendo a vinda do Senhor. Tiago aqui está sendo contundente, dizendo que a vinda do Senhor é uma realidade. Ele está falando a respeito da vinda do Senhor para fortalecer os irmãos que estão sendo afligidos, oprimidos, perseguidos, violados. E ele está dizendo: ei, perseverem, sede pacientes, aguardem firme a vinda do Senhor. E nós encontramos nesse texto, a partir do verso 7, duas conotações sobre paciência. Repare aí o verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Verso 8. Sede vós também pacientes. Tiago, no verso 7, vai trazer a ideia ao coração dos irmãos que eles não devem trazer retaliação contra as injustiças cometidas contra a vida deles. Não use o mesmo juízo. Não use as mesmas armas. Não precisa retaliar em nada. Deus é o nosso juiz. E Ele é um juiz justo. Pode ser que em vida nós não alcançamos essa justiça contra os ímpios, mas no trono branco o juízo virá. No trono branco o Senhor Jesus vai apartar a ovelha do bode, o ímpio do justo. O interessante, no verso 8, é que ele traz ao coração dos irmãos o ser paciente aqui, é que na vinda do Senhor, ou na espera dessa vinda, eles sejam fortalecidos no Senhor. Esperem, tenham paciência. A paciência traz a ideia de perseverança. Tenham perseverança no Senhor. Aguardem a sua vinda, pacientemente. E daí no verso 7, ele faz uma ilustração do agricultor e da semente lançada. E ele faz essa ilustração para trazer uma ilustração acerca da vinda do Senhor. E ele fala sobre dois tipos de chuva: a chuva temporã e a serôdia. A chuva temporã, ela se dava entre os meses de outubro
e novembro. E esta chuva, ela amaciava o solo para o plantio. A chuva seródia, ela se dava no mês de março e abril, pouco antes da colheita. O agricultor, quando ele planta, ele está esperando por esta chuva. E depois que ele planta, ele está esperando também para colher o que ele plantou. Isso envolve perseverança e paciência. O agricultor sabe que se ele plantar hoje, não vai colher amanhã. Não vai colher semana que vem. Há um tempo determinado de ele colher. Se ele colher antes, ele pode estragar toda a colheita. Então ele espera pacientemente, com perseverança, para colher os frutos daquilo que ele plantou. Tiago está dizendo, assim como o agricultor plantou e vai colher, e tem o tempo certo de colher, esperem também com paciência e perseverança a vinda do Senhor, mesmo que vocês sejam afligidos, mesmo que vocês sofram as fraudes de um sistema corrupto, mesmo que vocês sofram perseguições religiosas ou de cunho religioso, mas aguardem pacientemente e com perseverança a volta de Jesus. Tenha esperança, tenha certeza. Tiago meio que está dizendo, esta vida vai proporcionar dificuldades. Esta vida vai proporcionar intensas batalhas. E muitas vezes vamos perder. E muitas vezes o ímpio vai triunfar, a fraude vai triunfar. Mas um dia isso acaba. Um dia isso termina. Um dia isso encerra. E para onde vocês vão, não haverá mais corrupção. Vocês não vão ver corrupção, vocês não vão ver desonestidade, vocês não vão ver o mal, vocês não vão mais sofrer por isso, vocês não vão mais se entristecer por isso. Não haverá mais tristeza pelo fato de o corrupto, o ímpio, estar ganhando e vocês se entristecendo porque o justo sofre. Mas haverá um dia que o juízo virá em lago de fogo para a corrupção e as injustiças, mas haverá bonança para aqueles que esperarem a vinda do Senhor. Persevere. Sejam pacientes. No verso 11, ele vai destacar alguns personagens. Primeiro, os profetas. Segundo, um personagem sofredor chamado Jó, que com paciência triunfou. O interessante é que nem sempre a obediência a Deus vai produzir uma vida fácil. A obediência a Deus vai produzir momentos difíceis. A obediência a Deus vai produzir em nós verdades de Deus contra a mentira do diabo. E vamos ser atacados por isso. Vamos sofrer por obedecer a Deus e a sua palavra. O profeta Elias, ele foi afligido. O fato de ele ter profetizado que não choveria durante 3 anos e meio, não imunizou ele de também atravessar por uma seca. Ele também passou pela seca. Só que na seca que se deu em Israel, Deus cuidou de Elias. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Pode ter sequidão, como houve em Israel no tempo de Elias, quando ele teve que profetizar contra Acabe, contra Jezabel, contra a imoralidade, corrupção, os profetas sendo mortos por Jezabel, mas Deus cuidou de Elias em tempo de seca. Deus cuida da sua igreja em tempo de seca. Deus cuida de nós.
Deus cuida do seu povo. Segundo ponto, Jó. Tiago é o único que fala a respeito de Jó no Novo Testamento. E é o único que traz a conotação sobre a paciência de Jó. O fato de você ser fiel a Deus não imuniza você de passar ou atravessar o mal. Não há um antídoto que diz, não, o crente fiel jamais vai sofrer. O crente fiel jamais vai passar por momentos difíceis. O crente fiel jamais vai ser perseguido. O crente fiel jamais vai ser destratado, não. Pelo contrário, quanto mais fiéis somos a Deus, mais ataques recebemos. Quanto mais fiéis somos a Deus, mais o mundo vem contra nós. Mais o sistema mundano vem contra nós. A palavra paciência utilizada aqui por Tiago, no grego é upomone, que quer dizer perseverança, resistência. O crente resiste ao diabo. O crente resiste o mal. O crente não se entrega, assim como Paulo e Silas não se entregou, e pelo fato de serem verdadeiros e fiéis a Deus, foram para uma masmorra, para uma cadeia. O crente fiel, ele sofre, padece, mas resiste. Não se entrega, ele persevera, e essa paciência brota de uma fé que vai triunfar até o fim. Não é uma fé superficial, é uma fé triunfante. Não é uma fé que termina, é uma fé que permanece até o fim. O interessante é que Jó, no capítulo 13, verso de número 15, ele vai dizer, ainda que ele me mate. Quem? Deus? Ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. A partir do verso 13, verso 1 e 6, Tiago trata a respeito dos ricos e das riquezas mal adquiridas. 7 até o 12, Tiago trata do crente, do irmão, que é oprimido, mas que deve ter a sua esperança e pacientemente aguardar a vinda do Senhor. A partir do verso 13, Tiago vai usar uma série de perguntas, seguidas de ordem como meio eficaz de exortar a igreja à oração e à adoração. O verso 13 vai iniciar com uma pergunta. Está alguém entre vós aflito? Ou está alguém entre vós sofrendo? O que faz? Ore. Busque ao Senhor. O antídoto para a aflição, o sofrimento causado pelas circunstâncias do mal, ou pela perseguição, como era o caso desses irmãos aqui, é buscar a Deus. É buscar força no Senhor, é buscar graça, é orar, é clamar, é se fortalecer na oração. Jonas, no capítulo 2, verso 7, lá no ventre do peixe, daquele grande peixe, que alguns acham que foi uma baleia. A Bíblia fala um grande peixe, supostamente uma baleia. Mas lá no ventre daquele grande peixe, ele clamou ao Senhor, pediu graça, pediu misericórdia, dizendo, quando dentro de mim desfalecia a minha alma estava aflita, a minha alma estava sofrendo, eu me lembrei do Senhor, e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 6 vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Tiago está dizendo: ore, busque, clame ao Senhor. Tenha tempo de buscar ao Senhor. Você está aflito, você está sofrendo, não vá escutar mensagenzinha de autoajuda. Eu ia falar um negócio aqui, vou ficar quieto. Mas o que eu faço, pastor? Vou para o YouTube, massagear o meu ego, ouvindo uma palavra de autoajuda? Não, vou para a oração. Eu vou buscar Deus, eu vou para a fonte. Eu vou orar, porque eu estou aflito, e se eu estou aflito, vou buscar força em Deus em meio a esta aflição, esta angústia que está atacando a minha alma. A segunda informação no verso 13, ele vai dizer: está entre vós alguém alegre? O que faz? Cante louvores. Cante ao Senhor. Se alegre louvando. A resposta natural de um coração alegre é louvar a Deus. Só que o interessante é que o louvor aqui não é só no momento de alegria também. Tem que louvar a Deus também quando as coisas estão ruins. Tem que cantar quando as coisas estão ruins. Quando o mar está revolto. Quando as tempestades se levantam. Eu vou louvar a Deus. Se eu estou alegre, louvo. Se eu estou aflito, oro, mas também canto. Também louvo. Também levanto as minhas mãos lá na cozinha, lá no meu quarto, no meu carro, na rua, aonde for, e começo a louvar a Deus. A engrandecer ao nome do Senhor. Nós somos meio loucos, meus irmãos. O crente falando sozinho na cozinha. A minha mulher, às vezes eu estou no banheiro, falando, o que está acontecendo aí? Está ficando louco? Não, está tudo certo. Eu prego e oro e canto e choro. Ei, louve, cante, exalte, glorifique a Deus. O verso 14, Tiago vai dizer: está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chama a mãe de Ná? Faz o quê? Chama quem? Os presbíteros da igreja. Chama quem? Chama a profetisa Maria? Chama quem? Chama o profeta João? Chama quem? Chama o irmão da revelação? Vai lá chamar o irmão da revelação. Não, é só o irmão da... Se o irmão da revelação não vir orar por mim, os presbíteros não adianta. Então você está fora da Bíblia. Tiago ensina: está doente? Chama os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. Só que o versículo 14 até o 16, a enfermidade que Tiago está tratando aqui, física, mas ela se teve por meios pecaminosos. Repare aí o versículo de número 15 e o versículo de número 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É lógico que nem toda enfermidade é resultado de pecado pessoal, mas aqui parece que Tiago está tratando de uma enfermidade ocasionada por um pecado pessoal. Por alguém que pecou e foi acometido de uma enfermidade. E observando na própria Escritura,
ou lá nos evangelhos, Jesus rejeitou a visão universal judaica de que toda enfermidade era fruto do pecado. Isso é uma ideia rejeitada por Jesus. Se a pessoa está enferma, com certeza é pecado. Se é leproso, ou a mulher lá do fluxo de sangue, ou é cego, ou é surdo, isso é ocasionado pelo pecado. Não, é rejeitado esta ideia universal de que a enfermidade de alguém é por conta de um pecado pessoal. Aqui, na passagem de João 9, 1 e 2, chega um rapaz cego. Quem pecou? Ele ou a mãe dele? Ou ele? Nenhum e nem outro. Nem o pai, nem a mãe, nem ele. Esta enfermidade aí é resultado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Pronto. Só que, em outro texto, sugere um fato. E dentro deste fato, uma enfermidade ocasionada por um pecado, ou resultado de um pecado específico. João 5,14. O homem que era coxo, que estava naquele tanque, e foi curado por Jesus. Lá no versículo de número 14, Jesus diz para ele: olha, tu não peques mais, porque se tu tornares a pecar, terá juízo sobre você. Então, a enfermidade, supostamente, é resultado de um pecado pessoal. E nesse caso, deve haver confissão para haver cura. Se a enfermidade é resultado de um pecado, então tem que ser confessado o pecado. Se confessa a Deus, se confessa também aos homens. Mas como assim aos homens, pastor? Cuidado. Olhe lá para quem você vai abrir o seu coração e contar a sua vida. Cuidado para você não abrir a sua vida para qualquer um. Tiago aqui não está dizendo que você deve abrir a sua vida e contar de forma desenfreada os teus pecados. Não. Até porque Tiago, ele sabe muito bem que os olhares são julgadores. E que nem todos têm atos de misericórdia. E sim condenação. Quando Tiago fala que nós devemos confessar um ao outro as nossas situações, nossas misérias, é alguém a quem você confia contar a sua vida. Quantas pessoas frustradas, decepcionadas, porque abriram o seu coração para alguém que confiavam. E a pessoa abriu a sua vida para muita gente. Tem coisas que eu não falo nem para minha esposa, vai comigo para a tumba. Ninguém sabe e não vão saber. Porque a pessoa confiou em mim. Abriu o seu coração. Eu digo que se a pessoa não confiar em mim, para abrir o seu coração, contar a sua vida, e eu poder orar como presbítero, pastor, pela vida dela, e abençoar e ter misericórdia dela, e dizer, Jesus vai te alcançar com perdão, só cuidado, não peques mais. Se a pessoa não confiar em mim, porque acha que eu tenho uma língua grande e vou soltar para todo mundo, eu não sou pastor. Eu não posso dirigir uma igreja. Eu não posso dirigir um rebanho. Jesus lidou com 12 homens. E Jesus sabia a fraqueza dos 12 e tratou com os 12. Tiago diz, olha, se pecou, confesse a Deus. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus é misericordioso. Não há pecado que Ele não consiga e não possa estender o seu sangue para lhe perdoar. Mas abra o seu coração se necessário. Conte se necessário. Eu sei que quando você abre o seu coração a alguém
que você confia, parece que um peso sai das suas costas. Parece que a tua alma fica leve. Teu coração fica leve. Mas tome cuidado para quem você expõe a sua vida. Para nós encerrar, já partindo para o final. Quando Tiago ele fala sobre a oração com óleo, lá no verso de número 14, ungir o enfermo com óleo, era hábito, era comum nos tempos do Antigo Testamento e também do Novo, o óleo como um remédio terapêutico. Comum. Quando você vê a passagem do bom samaritano, o que ele tinha no alforje e passou nas feridas daquele que estava quase morto? Óleo e azeite e vinho. Óleo e vinho. Então, o óleo era algo terapêutico. Era comum se usar o óleo na região da Palestina como algo terapêutico. Daí as pessoas hoje querem ungir tudo. Querem ungir tudo. Quer ungir carro, sapato, casa e não sei o quê, não sei o quê. Eu não unjo, não. O máximo que eu faço é orar. Eu unjo um enfermo. Não unjo coisas. A unção é sobre pessoas. É sobre o doente. Já teve alguns que pediram para mim, pastor, pode ungir lá? Eu posso orar. Ungir não. Porque se eu ungir, eu estou indo contra aquilo que creio e contra as Escrituras. Não, mas é na simplicidade, não importa. Não importa. Mas a pessoa é ignorante, não importa. Se ela é ignorante, é meu dever ensinar. Se ela não tem entendimento, é meu dever ensinar. Porque se eu não ensinar, vai continuar na ignorância. É gente pegando um potão de óleo e... como se o óleo fosse... É uma simbologia apenas. Tiago diz, chame os presbíteros vão ungir com óleo aquele que está enfermo. E a oração da fé, não o óleo. A oração da fé sarará o enfermo, o doente, o irmão que está com alguma enfermidade. Só que o foco aqui, e a ênfase, pastor Denilson, que Tiago está dando, é a oração. Desde o início do verso 13, o foco é a oração. Ore, busque, clame, chame os presbíteros, eles vão orar. O foco aqui é a oração. O óleo é algo simbólico, metafórico apenas. E Tiago, ele vai exemplificar um homem que nós já mencionamos aqui, chamado Elias, que tinha as mesmas paixões e sentimentos que nós. Não é porque Elias fez parar de chover na autoridade de Deus durante 3 anos e meio que ele é diferente de nós. Não é que ele ungiu reis e o profeta que o substituiu que ele é diferente de nós. Não é porque ele orou e voltou a chover que ele é diferente de nós. Ele tinha as mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos, as mesmas paixões. A gente às vezes quer botar alguns homens no pedestal. Meu Deus, que homem de oração. Bota lá em cima, como se fosse alguém superior. Como se fosse uma divindade. Eu não sou melhor do que você, não. Eu posso orar, posso buscar a Deus, mas não sou superior a você, não. O mesmo Deus que me ouve também ouve você. O mesmo Deus que ouve o meu clamor também ouve o teu. Só que a gente tem a mania de colocar as pessoas às vezes num pedestal e achar que é divino. E daí Tiago diz, ei Elias, o profeta Elias, conhecido por vocês,
famoso no cenário judaico, famoso em Israel. Este homem teve as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas, princípio de depressão, pediu a morte. Esse homem chamado Elias, ele orou, buscou a Deus, Deus respondeu. Então também vocês, orando, Deus vai trazer resposta. Escrevendo, digitando hoje à tarde, isso veio ao meu coração. A oração é o coração envolvido em Deus. O interessante é que no verso de número 17 diz assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Dentro da expressão, lá no verso 17, orando, traz a ideia de insistência. Elias estava sendo sincero, botou o coração, botou a alma para orar, para clamar e para falar com o Senhor. A oração envolve o nosso coração diante de Deus. Por último, Tiago vai encerrar esta epístola, versos de número 19, verso de número 20, e tem uma ligação com os versículos anteriores por 3 motivos. Primeiro, há uma continuidade do tema pecado e confissões, como há no versículo 15 e 16. Segundo, lidar com um doente penitente era somente um método de você evangelizar, porque nem todos os pecados levam à enfermidade física. Terceiro, embora não esteja explícito, podemos supor que Tiago compreendia que esse ministério de restauração era realizado com oração fervorosa que havia acabado de descrever. E o que nós temos aqui no versículo 19 e no versículo 20? A necessidade de trazer aquele que se desviou. A necessidade de converter aquele que se afastou da fé. A ideia ali de converter é fazer com que a pessoa vire de direção, epistrefo no grego, alguém trazer de volta este que morreu. Alguém ministrar, orar por esse que se desviou, por esse que abandonou a fé, orar por ele, envolver seu coração, para que ele vire a sua direção novamente para Deus. E quando você traz uma vida que está morta, a vida espiritual, você traz alguém novamente para Deus. Você tem uma missão de avisar este que está desviado a retornar, a salvar a alma dele da morte. O interessante é que as últimas palavras de Tiago, elas são extraídas de Provérbios. Tem muitas fontes do Antigo Testamento no Novo. Ah, o Antigo não precisa mais. Não. Qual era a escritura que os irmãos da igreja primitiva, que os apóstolos tinham, além dos ensinos de Jesus? O Velho Testamento. Era o que eles tinham. Então toda a escritura é divinamente inspirada. Não é porque entrou o novo que o velho está em desuso. Toda a escritura, a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. E daí Tiago vai citar Provérbios 10 e 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. 1 Pedro 4 e 8, Pedro escreveu muito depois de Tiago, e também usou a expressão de Provérbios. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Quando nós ganhamos alguém, quando nós colocamos a palavra de Deus no coração de alguém, e alguém se converte, uma multidão de pecados
é coberta. É nosso dever orar pelos pródigos da fé. É nosso dever orar por aqueles que se afastaram da verdade e pedir para que o Senhor os traga de volta. Esta última instrução da epístola, o que temos é, fique de pé por bondade, a oração na aflição, a oração pelos enfermos, e o cuidado e a restauração dos que abandonaram a fé, ou se desviaram da fé em Jesus. O que deve envolver a minha vida, o que deve envolver a sua vida, é a compaixão. A mesma compaixão que Cristo teve. A mesma empatia que Cristo teve pelos perdidos. Quando você vê a passagem dos perdidos, em Lucas 15, se eu não estou enganado, a ovelha perdida, a dracma perdida, e o filho pródigo, é uma parábola só. A ovelha perdida e a dracma perdida são os irmãos. A dracma perdida é o irmão que está perdido dentro de casa. E a ovelha que se perdeu é o pródigo, que saiu de casa. Só que o que envolve o coração de Deus, o que envolve o coração de Cristo é compaixão, é empatia. Ele vai esperar. Ele vai esperar o pródigo voltar. Ele vai esperar o pródigo vir. O nosso coração tem que ter empatia pelo pródigo, pelo perdido, pelo que se desviou da fé, a ponto de nós orarmos: Deus, traga. Vacilou, se perdeu, não vigiou, não cuidou. Mas não é nosso dever julgá-los ao inferno. É nosso dever orar e tentar convertê-los. Não nós. A ideia de converter aqui é você orar, ministrar ao coração, e se este for ganho, você salvou esta alma do inferno pelo poder do nome de Jesus. Tiago, ele inicia esta epístola falando de oração. E ele termina essa epístola falando de oração. O que nós temos aqui na epístola de Tiago são conceitos práticos de fé, de oração, de vida com Deus, de vida levada com sabedoria. Se não tem, peça a Deus. Conceitos práticos para nós levarmos para a nossa vida. Não adianta nada eu ministrar para você. Não adianta nada você falar para mim que a mensagem estava boa, se esta mensagem não ser levada em conta na sua vida prática, no seu dia a dia. Eu sei que não é fácil aplicar, mas deve ser aplicado. As tentações, as dificuldades, os dias maus, as provações, o inferno lutando contra nós, nós resistindo, perseverando, mas você tem que se esforçar ao máximo para aplicar na sua vida prática a palavra de Deus, a prática da oração, da sabedoria que vem do alto, para você ter direção na sua vida, direção nos seus negócios, direção na sua casa, direção na sua família. Se está aflito, Tiago traz um conceito prático: ore. Se está alegre, cante. Se há alguém enfermo, chame os presbíteros, conceitos práticos. Se há pecado, confesse. Confesse a Deus. Chame alguém da sua alta confiança, abra o seu coração, peça ajuda para que esta pessoa madura ore por você. Ore junto com você. Conceitos práticos. Viva a palavra de Deus no seu dia a dia.
Viva a palavra de Deus no seu lar, na sua casa, entre os teus familiares. Jesus não nos convida, é imperativo. Se você é de Deus, é seu dever viver. O mundo não, o mundo vive como quer. Nós não, nós temos um regimento interno. Nós temos um costume interno. Nós temos uma doutrina. E a nossa doutrina não é de homens. Não é de um sistema. A nossa doutrina é de Deus. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, em cada alma havia temor. Prático. Me preocupa o tempo que nós estamos vivendo. O mundanismo, a vaidade. Quando eu falo vaidade, eu não falo sobre o cuidado. Quando eu falo vaidade, eu falo sobre o mundo no corpo. O mundo na alma. Quando eu falo a vaidade, as riquezas que dominam o coração do homem. Ao ponto de o homem ser arrogante, ignorante, presunçoso, se achar superior sobre os demais. Isso tudo é vaidade. Salomão fala sobre isso. Vaidade, tudo que eu tenho. Lá no final da vida, quando ele escreve Eclesiastes, tudo que eu tenho, eu tive, eu conquistei. Vaidade. O que você deve conservar é a sua alma, sua fé, seu coração. Coloque sua mão no seu coração, deixa eu orar por você. Quem sabe você está aflito nesta noite. E precisa orar. Ou quem sabe você está alegre. E vai cantar com o irmão Vanderlei. Ou quem sabe você está enfermo. Se você estiver enfermo, chegue até aqui à frente que nós vamos lhe ungir. Se você estiver enfermo, chegue até aqui à frente que nós vamos lhe ungir. E nós cremos na oração da fé. E no poder de Deus para operar milagres. Se você pecou, errou, falhou, confesse ao Senhor. Expõe seu coração a Deus. Nós não nos escondemos dele. Nós não nos escondemos do olhar dele. A gente pode se esconder de pessoas, circunstâncias, mas não de Deus. Se pecou, confesse. Clame ao Senhor. Clame por misericórdia. Se você achar necessário abrir seu coração a alguém de muita confiança, abra o seu coração. Mas sinta-se perdoado em nome de Jesus. Sinta o peso da graça dele lhe alcançando com misericórdia, com perdão. Se está aflito, a presença dele está aí enquanto você está orando para fortalecer a tua vida, para lhe dar graça, para lhe dar vigor, para lhe dar ânimo. Há uma presença poderosa de Jesus aqui nessa noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Se está aflito, comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Deus sabe aonde é a aflição, Deus sabe aonde é a angústia, Deus sabe aonde é o peso da angústia. Ore, fale para Deus, diga para Deus, conte para Ele, expõe para Ele. A presença dele está aqui nesta noite para fortalecer a tua alma. Aleluia. Pai, nós oramos
Nós cremos em Ti. Nós cremos na Sua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que penetra o nosso coração e vai na profundidade da nossa alma e discerne os pensamentos mais profundos do nosso coração. E a Tua palavra, Senhor meu Pai, ela é o antídoto. A oração, Senhor meu Pai, é a resposta que nós temos de Ti para as nossas aflições. E nós estamos aqui para orar, nos alegrar, ser curado, ser perdoado, com o ato da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Que a Tua presença alegre este coração, que a Tua presença fortaleça a alma do meu irmão, que Tu possas com a Tua graça, com a Tua misericórdia alcançar esta, com o Teu bálsamo, com o Teu perdão. Que haja nesta noite resposta às aflições do Teu povo, às aflições da Tua igreja. Nós oramos, Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Jesus. Amém. Louve ao nome do Senhor.